Boa noite, meus amados. De novo, a galera está meio dispersa. Boa noite, meus amados, tudo bem? Isso aí, gostei de ver. Gente, obrigado você que me recebe na sua casa, viu? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Foi tema da nossa EBD de hoje de manhã aqui na classe dos adultos, mas é sempre bom lembrar. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Assim como você tirou um tempo hoje para passar com sua família, como você tirou um tempinho para poder fazer diversas atividades durante a semana, o Senhor já tinha separado há muito tempo esse tempo para a gente poder estar aqui louvando, engrandecendo o seu nome. Quero te lembrar que através dos tempos, Deus falou de diversas maneiras com o ser humano, mas nunca através do WhatsApp. Então bota seu celular para vibrar, se possível desliga, para você poder sintonizar direto com Deus. Há um tempo para tudo, há um propósito para todas as coisas. Então nesse momento o nosso propósito, o nosso objetivo é louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E que bom que você veio para a gente poder fazer isso junto. O mês dos jovens começou agora em fevereiro e podemos dividir, podemos compartilhar diversas coisas ao longo desse mês, né? E ainda vamos fazer no restante deles. Mas uma delas é saber que o propósito de Deus para os nossos dias é levar a mensagem, é levar o seu amor para as pessoas que não conhecem, para quem não foi alcançado ainda. E que bom que eu e você fazemos parte desse propósito. Que bom que nós possamos fazer parte desse propósito. Quero te convidar agora a baixar sua cabeça e fechar seus olhos, para a gente poder levar a Deus os nossos pensamentos, as nossas orações. Você tem aí alguns segundinhos antes de orar, para poder orar sozinho e poder começar a sintonizar direto com Deus. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos, nós te engrandecemos pela oportunidade de podermos estar aqui, Deus, em Tua presença, de podermos estar em Tua casa, de podermos ser recebidos e juntos, Pai, em família, poder louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Que esse seja o nosso propósito agora, Pai. Que essa seja a nossa única vontade. Que esqueçamos as pessoas que estão do nosso lado, que esqueçamos todo o barulho que possa vir lá de fora, que possamos, Deus, esquecer de tudo, Pai, para poder lembrar somente de Ti, Pai, do Teu cuidado, do Teu amor. Lembrar, Pai, que o Senhor é o motivo da nossa canção, Pai, que o Senhor é Rei, Pai, e reina sobre nossas vidas. Fala conosco, Pai. Entregamos esse culto de louvor, Pai, que prestamos a Ti. É o que te pedimos, Pai, te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Convido agora o Ministério de Louvor para a gente poder cantar os hinos e os cânticos de louvor a Deus. Boa noite, igreja. Fico muito feliz de ver a igreja assim, cheia, a maioria das cadeiras preenchidas, e tenho certeza que cada um de nós que entrou aqui nessa noite vai sair edificado, vai sair de uma forma diferente a que entrou. O primeiro passo você já deu, que foi tomar a decisão de vir aqui e ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está feliz com isso e você vai sair daqui tremendamente impactado, amém? Vamos cantar o hino do cantor cristão de número 366. Eu nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada trance sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados
vento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, irmãos. A gente sabe que os dias são maus, que as dificuldades são cada vez maiores e não é fácil viver o Evangelho de Jesus, não é fácil ser cristão, mas nós precisamos estar firmes no Senhor e automaticamente, se nos permanecermos firmes, todas essas dificuldades se tornam pequenas. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Você possa se render ao Senhor nessa noite, dizer para o Senhor tomar a sua vida, tomar a direção dos seus passos, para que você viva tão somente a vontade dEle. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és
Amém, irmãos? Que isso que você cantou nessa noite seja a sua decisão para o Senhor. Dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor nessa noite. Eu quero me colocar diante do teu altar. E, Senhor, faz em mim o teu querer. Amém? Esse Deus é um Deus que, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, nós não podemos esquecer de que Ele continua sendo bom, de que Ele continua sendo esse Deus tremendo, independente das dificuldades, Ele estará com você. Se você souber, cante. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, cante! E Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Só a igreja, vai! Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Mais uma vez. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que esse Deus, independente das circunstâncias, Ele continua sendo esse Deus grandão, acontece exatamente o que nós acabamos de cantar. A gente começa a ver coisas que não se pode ver na ótica humana. A gente começa a enxergar atitudes que só o Senhor pode nos mostrar. Quando todo mundo acha que não vai dar certo, nós começamos a enxergar uma luz no fim do túnel. Porque nós entendemos que esse Deus que nós servimos é um Deus que está conosco em todos os momentos. Eu queria que você cantasse nessa noite, pedindo ao Senhor que sonde o seu coração, que te conheça nessa noite, que conheça as suas imperfeições, que conheça as suas qualidades para usar a favor dEle, que conheça as circunstâncias na sua vida. Peça a Ele para te usar. E neste momento você tem também a oportunidade de dizimar e ofertar, então sinta-se inteiramente à vontade. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Só para a gente ilustrar o que a gente acabou de cantar. Imagine esse ambiente aqui sem essas luzes. Você acha que seria a mesma coisa? Você acha que para você pegar a Bíblia, ler, seria a mesma coisa? Não, o ambiente estaria mais escuro. A função da luz é abafar as trevas, é retirar a escuridão. E nós acabamos de cantar pedindo ao Senhor que nos use como um farol, que de fato e de verdade você se coloque à disposição do Senhor e diga: Deus, eu quero que o Senhor me use naqueles lugares onde está reinando a escuridão, onde está reinando as coisas ruins. Eu quero que o Senhor me use para que eu seja fonte de luz para cada vida por onde eu passar. E uma outra coisa que nós cantamos, que não tem hora nem lugar, você pediu para o Senhor te usar, independente da hora, independente do lugar. Então se coloque à disposição do Senhor, não só aqui, mas no seu trabalho, na sua escola, onde você for, e diga: Deus, independente da hora, independente de qualquer circunstância, eu quero me colocar diante do Senhor e dizer: Deus, sonda-me, usa-me, para que eu seja fonte de luz para outras vidas. Vá para a sua casa nessa noite, não só com esses louvores, mas com tudo que será pregado aqui, mas com esse desejo de fato de dizer: Jesus, eu estou à disposição do Senhor, porque foi exatamente o que nós acabamos de cantar aqui. No Salmo 136 diz que a bondade do Senhor, que o amor do Senhor dura para sempre. E vá também com isso no seu coração. Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias. O amor dele por você vai muito além e não depende da sua vida espiritual. Não, ele te amou primeiro, antes que você nascesse. E hoje estarmos aqui não é merecimento, é privilégio do Senhor. Amém? Pai, nós queremos adorar o seu nome, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor já falou aos nossos corações aqui através dos louvores, através da palavra no início. Pai, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor ainda mais, para que o Senhor nos use ainda mais, para que onde, ó Pai, ainda tem reinado a escuridão, as trevas, que o Senhor nos use para levar luz, para levar a esperança, para levar a salvação que nós só encontramos no Senhor. Pai, que o Teu Evangelho, Pai, alcance outros corações, assim como um dia nos alcançou, e alcance outros corações através das nossas vidas. Fale aos nossos corações através da palavra, de tudo que ainda vai acontecer. Nós já sentimos o Teu Espírito Santo aqui, nós queremos continuar sentindo através da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Lembrar vocês que é mês dos jovens, e os jovens vão trabalhar durante esse mês todo, viu? Se você não trabalhou ainda, tem trabalho, é só avisar. E o segundo são os avisos, né? Que eu deixei para depois, para você que chegou atrasado, ter tempo de pegar a ideia, ter tempo de pegar o bizu, como a gente fala, né? Primeiro, os anúncios da semana. Terça-feira temos aqui, ó, movimentado, viu? Embaixadores do Rei, temos as mensageiras e temos o grupo Dorcas, né? Então terça-feira é bem movimentado para você que é embaixador do Rei, para você que é mensageira e para você, mulher, também temos esse compromisso. Quarta-feira temos culto de oração fechado, quinta-feira de manhã temos o Amanhecer com Deus e domingo pela manhã EBD e à noite o nosso culto começando às 19 horas. Você que é visitante, seja bem-vindo, viu? Que o Senhor te abençoe. E hoje nós temos um visitante. Vou chamar aqui à frente o Marcos. O Marcos é lá da Primeira Igreja Batista em Alvorada. E é um prazer para mim, pessoalmente, receber. O Marcos é mais que um amigo, né? O Marcos é um irmão mesmo, que Cristo me deu. A Thaís não veio hoje, furou com a gente, a esposa dele. Mas assim, a gente lembrou de você, Marcos, porque é mês dos jovens, jovens que trabalham, jovens que têm uma palavra, jovens que têm um compromisso com Deus. Que bom, cara. Um prazer servir com você na Alvorada, é um prazer receber você aqui na minha casa nova. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Todos bem? Graças a Deus. Nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa noite. Amém? Eu estou feliz por estar aqui hoje. Quero agradecer ao Guto pelo convite. O Guto estava tentando me concentrar para não...
para não passar por isso, mas o Guto é um exemplo para nós, meus irmãos. Um jovem dedicado à obra do Senhor. Hoje em dia, sabemos que é muito difícil termos jovens compromissados com a palavra de Deus. Fico feliz por ver os irmãos aqui empenhados na obra do Senhor. Mas em outro tempo, certamente, teríamos mais jovens envolvidos com a obra de Deus. E Guto é para mim um exemplo de inspiração. É quase um bombril, né? É multifuncional dentro da obra de Deus. Ele é para mim uma referência espiritual. É um camarada que até hoje eu não consegui encontrar um defeito. Glória a Deus pela sua vida. Está fazendo muita falta lá na Piba. Mas que bom que tem se dedicado à obra do Senhor aqui neste lugar. Que os irmãos possam se aliar a Ele e Ele aos irmãos nessa missão de pregar o Evangelho, porque vivemos dias difíceis, irmãos. Nós vivemos dias difíceis. Um tempo em que o amor de muitos tem se esfriado. Um tempo em que os nossos jovens têm perdido o amor pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. Tempos atrás, nós tínhamos muito mais jovens na casa de Deus. Hoje em dia, infelizmente, nós temos muitos jovens no crime. A sociedade como um todo sofre com isso. E a responsabilidade minha, enquanto servo do Senhor, estar aqui nessa noite para pregar a mensagem de Deus, não só para aqueles que estão desanimados e aí estão distantes dos caminhos do Senhor, mas também para você que está aqui nessa noite, que talvez esteja desanimado, pensando em desistir da caminhada com o Senhor. É por isso que eu estou aqui nessa noite, aceitei o convite, sou ali da Piba, Primeira Igreja Batista em Alvorada. Minha esposa não pôde estar comigo nessa noite, mas trago um abraço da igreja, pastor Elimário, Davidson também, nosso segundo presidente, né, uma pessoa muito querida também por nós, da minha esposa também. Estou feliz, como eu disse, por estar aqui nessa noite com os irmãos, feliz por ver a igreja cheia, glória a Deus por isso. Nós viemos aqui para adorar e servir ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Guto ficou de me passar algum tema. Tem algum tema, Guto? Ele disse que o Espírito Santo iria confirmar, e eu creio nisso, por isso que eu nem perguntei. Mas nós vamos pregar nessa noite uma mensagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Iremos falar a respeito de um jovem rico, interessado na vida eterna. Um jovem rico, interessado na vida eterna. Enquanto os irmãos cantavam aqui, usa-me, por um instante eu me lembrei de uma das primeiras vezes que preguei, com aproximadamente 14 anos, e estava ali pensando que tempo bom, né? Mas ao mesmo tempo me lembrando que eu havia preparado uma mensagem, né, e achava que daria o tempo suficiente de uma pregação, como ouvia.
E aí, Guto, eu preparei aquela mensagem, com 5 minutos já não tinha mais nada para falar. E aí eu comecei a abrir a Bíblia assim num canto, no outro, e caía num versículo, eu começava a ler, e virava e caía no outro, eu lia, convidava os irmãos a abrir, e a cabeça sempre abaixada aqui com vergonha. Mas se eu não tivesse enfrentado isso, certamente eu não estaria aqui hoje, pregando aos irmãos, com a graça de Deus. Então, a você que talvez tenha interesse e talvez seja tímido, nós precisamos enfrentar algumas coisas nas nossas vidas. Certamente enfrentamos em todas as áreas das nossas vidas algumas dificuldades na vida profissional, né, na nossa vida cotidiana. Precisamos, irmãos, enfrentar algumas barreiras e dificuldades na nossa vida espiritual e fazer loucuras pelo nosso Deus, porque o preço que Ele pagou por nós foi muito alto, para às vezes nós nos omitirmos a algumas coisas para Deus, medirmos esforço para fazer alguma coisa para o nosso Senhor. Então, a você que está talvez ocioso na casa do Senhor, como o Guto disse, sempre tem espaço, há espaço para todos, a obra do Senhor é grande, então sempre há uma oportunidade a você de servir ao Senhor de alguma forma dentro do templo. Amém? Marcos 10, 17 diz assim: e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem lhe declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Senhor, a Tua palavra foi lida nessa noite, Pai. Peço que pela Tua infinita misericórdia e bondade possa me usar para falar ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor quer, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um jovem rico, interessado neste contexto, na vida eterna. Então, nós podemos destacar algumas características aqui neste texto. Estamos diante de um jovem, estamos no mês de jovens aqui, um culto de jovens nessa noite, né? Então, talvez possamos extrair deste texto algumas características que se assemelham a alguns de nós, talvez. Talvez o Senhor tenha algo para falar aos nossos corações enquanto jovens, e todos aqui são jovens, com vigor, com força, com vontade de servir na casa do Senhor. Talvez tenhamos algumas coisas que se assemelham a nós nessa noite. Então, estamos diante de um jovem. A segunda característica, ele era rico, certo? Vivemos um tempo em que os jovens têm corrido atrás de riqueza de forma desenfreada, têm corrido atrás de alcançar o primeiro milhão, e aí as propagandas, né, as referências na área financeira sempre apela a esse lado, de nós alcançarmos o nosso primeiro milhão. E se não vigiarmos, irmãos, nós nos empenhamos nessa caminhada de alcançar o primeiro milhão, isso vai nos cegando de forma que nós deixamos de lado as coisas do Senhor e nos apegamos a essa corrida em prol do primeiro milhão. E depois que essas pessoas alcançam o primeiro milhão, eles vão o quê? Em busca do segundo milhão, ou do terceiro, do quarto, ou de 1 bilhão, e aí a vida vai passando, e os jovens vão se dedicando de tal forma a essa corrida,
de ficarem ricos, de alcançarem o 1º milhão, o 2º milhão, o 3º milhão, e a casa do Senhor está carente de jovens desejosos por servir a Deus, desejosos por mais do Senhor, ansiosos por viver o melhor de Deus na vida deles, e o melhor de Deus não é ter uma vida rica materialmente, mas rica espiritualmente, amém? Então, a terceira característica, se nós lermos os outros 2 textos, nos outros 2 evangelhos, nós vamos ver que esse jovem era um líder judeu. Então, esse jovem, além de ser rico, ele era líder judeu. Automaticamente, ele era uma pessoa influente na época dele, nos tempos dele. Ele era um jovem influente. Além disso, ele era um jovem religioso, como podemos ver aqui no texto. Quando ele chega até Jesus e pergunta a ele o que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna, a primeira coisa que o Senhor diz para ele é para que ele obedecesse aos mandamentos. E ele diz: tudo isso tenho feito, desde a minha adolescência. Então, visivelmente, ele era um jovem religioso, como um líder judeu. E ao que tudo indica, esse jovem não conhecia Jesus verdadeiramente, porque quando nós vemos que ele chega até Jesus e chama Jesus de bom, e Jesus replica dizendo: por que tu me chamas de bom? Ele fala o seguinte: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Quando Jesus diz isso a ele, ele não está querendo dizer que em sua essência ele não era bom. Ele está querendo dizer que apenas um, que é Deus, em sua essência, de forma absoluta, é bom. E aquele jovem, ao que tudo indica, não conhecia Jesus a ponto de saber que era o Deus ali. Por isso que Jesus replica daquela forma. Então, nós temos aqui algumas características deste jovem. O jovem, era rico, ele era um líder judeu, ele era religioso, ao que tudo indica, não conhecia a fundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas, pelo que lemos, era um jovem que estava interessado em alcançar a vida eterna. Ele chega a Jesus e diz: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1, peço que aos que podem me acompanhem. Diz o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora, vós o conheceis e o vistes. É o que nós vimos aqui agora, a respeito daquele jovem ter chamado Jesus de bom. Essa palavra nos explica o motivo pelo qual Jesus replicou aquele jovem. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim.
crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Versículo 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Foi o que Jesus disse àquele jovem. E aquele jovem disse: Senhor, eu tenho obedecido aos seus mandamentos. Então eu sou apto, né? À vida eterna. Irmãos, na teoria tudo é muito fácil, não é verdade? Na teoria tudo é muito fácil. Difícil é eu estar aqui pregando a mensagem do Senhor e lá fora viver isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Isso é difícil. Porém, nós precisamos dar testemunhos de servos do Senhor, onde quer que estejamos. Aquele jovem disse ao Senhor: todos esses mandamentos eu tenho obedecido. Na teoria tudo é muito fácil. Quando Jesus tocou na ferida dele, ele saiu entristecido. Há um louvor que diz: tudo entregarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Irmãos, enquanto cantamos, tudo é muito lindo, levantamos as nossas mãos para o céu, louvamos ao Senhor, adoramos, nos rendemos, nos prostramos. Mas será que na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós temos entregado tudo, deixado tudo pelo Senhor Jesus, por Cristo? E quando eu falo isso, eu não falo para você abandonar o seu emprego, eu não falo para você viver uma vida de miséria, não, negativo. Você tem que correr atrás de uma vida abundante mesmo, financeiramente falando, em todos os aspectos, uma vida confortável financeiramente falando. Mas a partir do momento que essa nossa corrida por uma vida confortável financeiramente falando, em todos os aspectos, atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, aí nós precisamos dar um passo atrás e pensar: opa, o que eu tenho feito da minha vida? Porque um crente que não ora, ele está se desviando, irmãos. Um crente que não estuda a palavra do Senhor, ele está se desviando, e isso é sério, isso é grave. Se não abrirmos os nossos olhos para essas coisas, entendemos a importância de nos dedicarmos à oração e à palavra do Senhor, ao estudo, de nos apegarmos às mensagens que são pregadas, de fazermos como os irmãos bereanos que ouviam a palavra do Senhor e chegavam em casa e estudavam para confirmar se aquilo que o pregador estava falando era de fato verdade. Aos poucos nós vamos nos desviando. Porque o que nós vemos hoje em dia são jovens que estão na casa do Senhor, mas que às vezes não sabem nem o que estão fazendo no templo. Às vezes vêm à igreja porque são obrigados pelos pais. E eu fiquei muito triste ao ouvir isso de um colega de trabalho que foi criado em uma igreja batista, cresceu na igreja batista e hoje já se apostatou, está totalmente perdido. E aí eu perguntei para ele por qual motivo. Ele virou para mim e falou: mano, eu ia para a igreja forçado, eu ia para a igreja porque meus pais me obrigavam. E aquilo me entristeceu profundamente. Aquele jovem frequentou vários cultos, talvez tenha frequentado a escola bíblica dominical, mas o que aquele jovem estava fazendo no templo? Nós precisamos ter isso em mente. O que é que eu venho fazer na casa do Senhor? Eu não vim aqui hoje para me aparecer, não, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada. Por mim eu estaria aqui adorando nas cadeiras, mas eu estou aqui por causa do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para me aparecer, eu vim aqui para cultuar o Senhor, amém, irmãos? Nós viemos aqui para cultuar o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele se entregou em nosso lugar, Ele se fez maldição por nós, Ele sofreu no nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém, irmãos?
Então nós viemos aqui nessa noite foi para adorar a esse Deus que se entregou por nós, que faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, muito mais do que nós merecemos. Nós merecemos a morte, a condenação, mas Ele, num ato de amor, como nosso irmão cantou aqui nessa noite, se entregou por nós e nos amou primeiro. Foi por isso que Ele se entregou em nosso lugar, para que estivéssemos aqui hoje, de livre e espontânea vontade, por amor a esse Deus, não de forma obrigada. Eu quero crer que não tem ninguém aqui nessa noite que está aqui de forma obrigada. Nossa, que saco, eu não tenho outro lugar para ir, eu vou lá na igreja. Não, irmãos, nós somos servos do Senhor e temos que servir por amor, amém, irmãos? Nós temos que nos compromissar com a palavra do Senhor, temos que ter compromisso com essa palavra. O que Jesus passou por nós, irmãos, foi um castigo muito duro, talvez não teríamos suportado, mas Ele foi até o fim, e não abriu a boca em momento nenhum para reclamar, não levantou a mão e, não, eu não vou prosseguir nessa missão de morrer pelos seres humanos. Jesus foi até o fim, por nossa causa, amém, irmãos? Então Jesus queria ver na prática se aquele jovem de fato obedecia aos mandamentos. E aí, ele virou para aquele jovem e falou: ainda lhe falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres. E aí aquele jovem saiu entristecido, porque certamente ele não vivia o maior mandamento, que é amar o nosso Deus acima de todas as coisas, pois se vivesse esse mandamento, ele obedeceria e faria o que Jesus lhe havia ordenado. Pense em alguma coisa que você gosta muito. Se Jesus te pedisse isso, será que você entregaria ao Senhor? E aí pode ser a sua casa, o seu carro, o seu automóvel, pode ser o seu filho, a sua filha, a sua família. Eu não sei do que você gosta muito, mas se Jesus te pedisse isso, você entregaria por amor a Ele? O livro de Gênesis nos conta a história de Abraão e Isaque. Abraão teve filho no fim da vida. Ele desejou muito esse filho. E quando teve, ele amou aquele filho de uma forma diferenciada. Pense você orar ao Senhor uma vida inteira por um filho e quando chegar já no fim da vida ali, na velhice, você ter aquilo que você sempre quis. Abraão, ele amou aquele filho de tal forma que eu imagino que o Senhor se preocupou com aquilo e aí, lógico, tem todo um simbolismo por trás disso, mas Deus, ele virou para Abraão e disse: Abraão, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Abraão, e sacrifique-o a mim. Abraão, num ato não só de coragem, mas de entrega, de fidelidade, ele obedece à voz do Senhor. E quando ele vai sacrificar o menino, o anjo grita e o Senhor fala o que para ele? Agora eu vi que verdadeiramente você me ama, pois não me negou o seu único filho. Irmãos, o Senhor deseja que nós vivamos, o Senhor deseja que nós pratiquemos a palavra do Senhor. Não adianta a gente chegar aqui, cantar, pregar, e dançar e fazer o que for, se não vivermos isso. Tiago vai falar a respeito disso. Nós precisamos praticar o que nós temos aprendido na casa do Senhor. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que a atitude de Jesus em dizer àquele jovem para vender tudo aquilo que ele tinha e doar aos pobres, eu vejo duas possibilidades aqui na intenção de Jesus. A primeira, de fato, ele queria que aquele jovem vendesse os bens dele, pois os bens
talvez atrapalharia o relacionamento do jovem com Jesus, com Deus. É a primeira possibilidade. Por quê? Porque Jesus, ele veio ao mundo com uma missão dada por Deus. Qual é essa missão? Que todos que vêm a ele não se percam. E nós vemos isso lá em João 6,39. E essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então, a primeira possibilidade que eu enxergo aqui é essa, de que de fato as riquezas daquele jovem atrapalhariam o relacionamento dele com Jesus, com Deus. É a primeira possibilidade. Porque Jesus, irmãos, entendam uma coisa, os milagres que Jesus fazia, logicamente curava ali o físico, mas ele tinha uma intenção por trás disso, por trás dos milagres. Jesus não queria se aparecer, eu tenho poder, toma, você está curado. De forma nenhuma. Jesus queria que aquelas pessoas crescem que ele era de fato o Filho de Deus, enviado por ele, e crescem nisso. E através disso alcançassem a salvação. Percebam, João 20, 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos na palavra de Deus. Estes, porém, ou seja, os que são escritos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, que, enquanto Jesus pregava, uma multidão numerosa o apertava, de tal forma que ele decidiu entrar no barco e pregar a uma distância. Porque nós vemos, quando estudamos a palavra de Deus, os evangelhos, que muitos dos que acompanhavam o Senhor Jesus estavam em busca de cura física, de milagres, mas não queriam de fato ter um compromisso com Deus. E como o objetivo de Jesus, como nós vimos aqui, enviado por Deus, era que ninguém se perdesse, como o objetivo de Jesus ao realizar os milagres o objetivo dele era que essas pessoas acreditassem que ele de fato era o Filho de Deus, enviado por ele, e crendo, recebessem a vida eterna, ele se afastou. Ele percebeu que a multidão estava muito querendo os milagres, né? Como nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas vêm ao templo em busca de milagres. Eu vou ao culto porque estou precisando ganhar uma causa lá na justiça. Está agarrada, eu vou fazer um voto com Deus. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, toma, meu filho, concede a bênção. E aí, o que essa pessoa faz? Aos poucos ela vai se distanciando, porque já conseguiu aquilo que ela queria. Isso se aplica em várias outras áreas das nossas vidas. Às vezes o emprego. Às vezes uma pessoa que ora tanto pelo cônjuge, pela salvação dele, aí quando Deus salva, Guto, essa pessoa que orou tanto por ele, desanima, e daqui a pouco estão os dois desanimados. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas para que nós continuemos próximos a Ele, em oração. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero a salvação do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva a minha família. Irmãos, quando Deus te abençoar com alguma coisa, não perca esse relacionamento com o Senhor. Não ache que, por ter alcançado o que você queria, você não precisa mais orar, você não precisa mais ler a palavra do Senhor. Isso é uma questão de sobrevivência espiritual, amém, meus irmãos?
Nós vemos hoje em dia pessoas desanimadas, distantes dos caminhos do Senhor, e às vezes até descrendo na vida, virando ateus, porque negligenciam essas atitudes de orar e de ler a palavra do Senhor. A segunda possibilidade que eu vejo neste texto era que Jesus não queria que ele vendesse de fato os bens dele, apenas que as riquezas dele não fossem o bem mais precioso que ele tinha. Então, a primeira possibilidade que eu vejo é que, de fato, ele queria que aquele jovem vendesse, porque as riquezas dele atrapalhariam o relacionamento dele com Jesus. E nós temos que entender que nada neste mundo substitui o nosso relacionamento com Deus. É isso que nos traz paz, irmãos. Quando sofremos com alguma coisa, é o Espírito Santo quem nos consola, quem nos conforta. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos. E a segunda possibilidade era que Jesus não queria que ele vendesse as riquezas, apenas que as riquezas não fossem o bem mais precioso na vida daquele jovem. Mateus 6, versículo 19 ao 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que tem sido o nosso tesouro, meus irmãos? Para o que nós temos dedicado tanto tempo nas nossas vidas? Independente do que seja, nada disso pode roubar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Independente disso, nada pode roubar o nosso relacionamento com o Senhor. Aquele jovem saiu triste, porque a riqueza era o bem maior dele. E isso acontece em nossos dias. Muitas pessoas têm trocado o nosso Senhor Jesus Cristo por tantas outras coisas. E é por isso que nós vemos hoje em dia muitos casos de depressão, de ansiedade. E essas coisas acabam culminando em suicídio. Tem só aumentado o número de suicídios, de depressões, talvez porque em algum momento essas pessoas negligenciaram o relacionamento com Deus, em algum instante na caminhada tenha trocado a prioridade que na nossa vida deve ser Deus por outras coisas. Eu já percebi que quando eu negligencio o estudo da palavra do Senhor e a oração, principalmente junto com a minha esposa, as coisas começam a desandar, a gente fica mais estressado, a gente fica mais triste, a gente perde o controle das coisas. Se você ainda não percebeu isso na sua vida, faça o teste. Se você não faz isso, faça o teste. Passe a ter uma vida diária de devoção ao Senhor, de estudo da palavra, nem que seja de um capítulo de estudo da palavra do Senhor por dia ali, inicialmente, e tire um tempo em oração ao Senhor, para entregar a Ele todas as suas preocupações, tudo que tem te inquietado, tudo que tem tirado a tua paz. O Senhor está disposto a nos ouvir e a nos atender no tempo dEle. Amém, irmãos? Amém. Isso tem acontecido nos nossos tempos, porque as pessoas têm achado que a nossa vida se limita a essa terra. Visivelmente, foi o que aquele jovem pensou, porque se não fosse isso, ele teria obedecido à palavra do Senhor, à ordenança do Senhor, e teria feito o que Jesus disse para ele fazer.
mas às vezes, pelas adversidades da vida, nós perdemos de vista que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Nos ocupamos tanto com o trabalho, com a busca por um trabalho melhor, por uma renda melhor, maior, pela busca por algum bem, e nos ocupamos tanto com isso, que nos esquecemos que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E a consequência disso é acharmos que a nossa vida se limita apenas a essa terra. E aí Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, o que nos dá esperança para seguir firmes com o Senhor é sabermos que a qualquer momento nós ficaremos livres de toda violência, de toda tristeza, de toda angústia, de pandemia, de tudo o que nos entristece, o que nos aborrece, de todas as catástrofes. O que nos dá esperança para viver é isso. E é por isso que precisamos nos apegar à palavra do Senhor, ao nosso Deus. E para finalizar, João capítulo 6, versículo 68. Jesus estava pregando, como eu disse aqui, realizava milagre, mas a intenção do Senhor Jesus era de que as pessoas confiassem que Ele era de fato o Filho de Deus, e em crendo nisso, recebessem a salvação. Só que aquelas pessoas estavam em busca de milagres materiais. Eles queriam ver multiplicação de pães, porque eles queriam comer, queriam bens materiais, queriam a cura do físico. Jesus queria curar o espírito deles. Então Jesus ele começa a endurecer o discurso. Neste momento algumas pessoas começam a virar as costas para ele. E parece que vivemos isso em nosso tempo. E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Vão virar as costas para mim também? Ao que Pedro responde: Senhor. E é um dos versículos que eu mais gosto e admiro na palavra do Senhor. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? Não faz sentido se não for em Tua presença. Eu posso até em algum momento desanimar, mas eu não posso Te trocar por nada, Senhor. Porque é só o Senhor quem pode me dar a vida eterna. Enquanto esse jovem rico, interessado na vida eterna, trocou Jesus pelas riquezas, Pedro largou tudo. E se continuarmos estudando este texto que lemos aqui hoje, nós vamos ver que Pedro diz ao Senhor: Jesus, nós largamos tudo para Te servir. Porque Pedro entendeu que a vida distante do Senhor Jesus não faz sentido. E eu vim aqui hoje não só para fazer menção dessas pessoas que estão desanimadas aí fora por algum motivo, mas para dizer a você que está aqui nessa noite, a você que nos ouve aí de casa, que não desanime, irmãos.
A nossa vida sem o Senhor Jesus só vai de mal a pior. Se com Jesus já é difícil, imagine sem Jesus. Irmãos, não desanime. E eu posso te passar a receita se você quiser, e funciona, e serve, resolve. É Bíblia e oração. É tempo em comunhão, como temos vivido aqui nessa noite. Certamente você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Porque a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso espírito. Certamente a sua semana começará diferente do que se você tivesse ficado em casa fazendo qualquer outra coisa. Certamente a palavra do Senhor falará ao seu coração no decorrer da semana. E se você ler um capítulo por dia, já é o início de uma melhoria na sua vida espiritual que irá refletir em todas as áreas da sua vida. Mateus 13:44. O reino dos céus, uma parábola que o Senhor conta, é semelhante a um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Irmãos, o bem mais precioso que nós temos é o Senhor Jesus. Nós temos um privilégio muito grande de podermos estar na casa do Senhor, servindo a este Deus. Quantas pessoas, irmãos, não têm acesso a isso? Ou por algum motivo são cegados e não conseguem enxergar a importância dessa nossa vida com Deus, desse nosso relacionamento com Deus. E por isso acabam trocando este compromisso com Jesus, com Deus, por tantas outras coisas. E aí Jesus, para nos alertar, Ele nos conta essa parábola, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Quando o homem encontra aquele tesouro, ele vai, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno, porque ele entende que ele encontrou o bem mais precioso da vida dele. Fique de pé nessa noite, por favor. Eu quero dizer a você, irmãos, meus irmãos, quero dizer a vocês que se alguma coisa tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, avalie isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Feche os seus olhos nessa noite. Talvez você entrou aqui neste lugar desanimado, há tanto tempo já não ora mais, há tanto tempo já não sabe mais o que é tirar meia hora, uma hora, para estudar a palavra de Deus. Talvez você não tenha percebido que isso tem influenciado a sua vida espiritual. E isso tem refletido em todas as áreas da sua vida.
Eu quero te convidar, nessa noite, a assumir um compromisso com o Senhor, de voltar a se relacionar com Ele, como um dia você já se relacionou. E dizer: Senhor, de fato eu me entrego, eu me rendo aos teus pés. Me perdoe pelo tempo em que negligenciei, e por algum motivo, em alguns momentos até pensei em desanimar, em largar tudo, mas a responsabilidade é toda nossa. O Senhor Jesus não faz nada para nos prejudicar, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então você tem a oportunidade de, se não está plantando, começar a plantar coisas boas. Se nessa noite houver alguém que por algum motivo, em algum momento na caminhada, tenha desanimado, se entristecido por alguma coisa, e isso é possível, nós podemos passar por isso, porque neste mundo nós temos aflições. Eu quero te convidar nessa noite a voltar ao primeiro amor e dizer: Senhor, aqui eu estou novamente. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Perdoe-me e me ajude. Me ajude a estar mais perto de Ti, a Te buscar em espírito e em verdade, de todo o meu coração. Eu não quero viver de aparências. E nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas estão vivendo de aparência. Tudo que faz tem que tirar foto, tem que postar. E via de regra nós não vemos ninguém postar tristeza nas redes sociais. E quando vemos que ninguém tem tristeza no mundo das redes sociais, nós acabamos por entrar num estado depressivo, porque as pessoas são tão felizes, e eu passo por tantas aflições, tantas tristezas. A verdade é que a vida sem Cristo, sim, ela é triste. Agora nós, que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos a esperança de morar com Cristo, e a nossa vida não se limita a essa terra. Se a trombeta tocar hoje, a nossa esperança continua firme. Se tocar amanhã, a nossa esperança continua firme. Se tocar daqui uma semana, a nossa esperança continua firme. Se tocar daqui a 10 anos, nós continuamos firmes no Senhor, porque cremos que Ele virá nos buscar, para morarmos juntamente com Ele, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. E às vezes a nossa mentalidade limitada não consegue entender o que é todo o sempre, para todo sempre. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, te exaltamos e te glorificamos, e agradecemos pela Tua palavra aos nossos corações, Deus. Obrigado por nos despertar em relação à nossa vida espiritual, que possamos pensar nas coisas do alto, conforme Paulo nos adverte, e não nas que são aqui dessa terra, porque às vezes perdemos o foco e achamos que a nossa vida se limita a essa terra, quando entendemos que a nossa esperança vai muito além
de tudo que possamos conquistar nessa vida, nessa terra aqui, nessa vida terrena, quando entendemos que a nossa vida aqui é passageira, nós somos cidadãos do céu. Senhor, nós nos entregamos mais ao Senhor, por completo, sem reservas. Senhor, nos ajude nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelos que são desanimados, pelos jovens que são afastados, Pai, que o Teu Espírito Santo vá ao encontro, incomode esses jovens, e se preciso for, que tenham um encontro com o Senhor, como Paulo teve a caminho de Damasco. Mas nós oramos por essas vidas, para que Deus se despertem e voltem aos caminhos do Senhor, ó Deus. Oramos pelos que estão na casa do Senhor, pelos que frequentam o templo, mas que por algum motivo estão desanimados. A responsabilidade é toda nossa, Deus, nos perdoe, porque às vezes negligenciamos o estudo da palavra e a oração. A culpa é toda nossa, Deus. Portanto, pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos dê ânimo, que possamos entender a importância de, mesmo sem querer, mesmo sem vontade, fazermos contra a nossa vontade aquilo que agrada ao Senhor, Deus. Possamos ser uma semana abençoada em Tua presença, e que a Tua paz e a Tua graça repouse sobre cada vida e cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Guto, meu amigo. Deus continue te usando, irmão, em nome de Jesus. Amém. Por isso que eu não te falei o tema. Se eu te falo o tema, você escolher mensagem, não dá certo, não. Desde que Deus confirma. Amados, que bom que você aceitou, Marcos, o convite. Marcos, ele não aceita convite assim não. Quando eu convidei, eu falei, eu vou chamar o Marcos, porque... Mas ele geralmente não aceitava pregar lá em Alvorada. Ele é tímido mesmo, o pessoal acha que não, mas ele é, viu? Ele fica sem graça mesmo, sem elogiar. Mas Marcos, como Paulo falou a Tito, lá em Tito, capítulo 2, versículo 7, em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e sinceridade. Que bom que eu acompanhei isso aí em você, cara. O Marcos é um amigo mesmo, que se ele pregou isso aqui, é porque Deus incomodou bastante ele durante a semana, tem incomodado, né? E que bom que ele vai continuar também nos incomodando. Deus começou te incomodando e vai tirar o resto do mês aí para incomodar a gente também. Que bom. Gente, estamos encerrando o culto hoje. O culto encerra aqui, encerra no YouTube também, mas que a nossa vida seja um culto a Deus. Que possamos levar esse exemplo, assim como Paulo falou a Tito, né? Que seja você mesmo exemplo de integridade, seja você uma pessoa que possa dar exemplo daquilo que é bom para as pessoas. Que a sociedade possa ver em nós essa mudança que nós esperamos, que ele possa vir da gente, largar as coisas para esperar apenas em Cristo. Creio eu que Jesus também pensou assim, Marcos, olha, larga tudo que é isso aí, porque o importante que tem sou eu. Enquanto você estivesse garantindo com o dinheiro, você não vai entender que quem te garante sou eu. Amém? Convido você a fechar seus olhos. Em oração silenciosa, a gente encerra o culto de hoje. Vou convidar o Marcos para ir comigo lá na porta, para a gente cumprimentar os irmãos. Que você possa ser abençoado. O mês é dos jovens, mas jovem é você que tem força e se propõe a trabalhar na obra de Deus. Que você arregace as mangas aí, que você lance mão de tudo que você tem confiado, que você coloque a sua confiança no Senhor, andando junto com Cristo, trabalhando com Ele. Amém?